Olá, eu sou Adalto, uma pessoa em recuperação dos danos que sofri ao longo da minha história pessoal e familiar e pelas lutas e fracassos com minha natureza corrompida pelo pecado. Mas, como filho amado por Deus, venho compartilhar verdades e princípios que podem ajudá-los. Quero parabenizá-los pela coragem de enfrentar a dor de olhar para as manchas, os enroscos, as feridas e os traumas que danificaram sua alma ou psique. Só os que têm coragem fazem isso. Há muitos que preferem não olhar e sofrem as dores permanentes de uma alma inflamada e infeccionada por terríveis toxinas. Acreditem, isto é pior que dente inflamado. Mas coragem sem os recursos da fé é como tentar obturar um dente sem anestesia. É como andar descalço no asfalto no calor de 40 graus ou num chão cheio de cacos de vidro. Isto dói. Vocês estão engajados na recuperação. Como recuperar o que se perdeu e o que se quebrou? Penso que, conversando, a gente se descobre. O programa propõe o caminho da recuperação. Gosto muito dessa ideia de caminho. Ela me faz pensar em etapas, em espaços que precisam e podem ser trilhados. Caminho é um trajeto que já foi pisado por muitos e vários pés. Ele existe. Ele está ali e acolá. Mas há caminhos e caminhos. Os livros da revelação bíblica nos dizem: há caminho que parece bom, certo ao homem, mas eles levam à destruição. Há caminhos que são melhores, pois são mais altos que os nossos. Este é o caminho, andai nele. Mas cada um se desviava pelo caminho. A vida nos propõe caminhar. Uma das fases mais lindas e fascinantes do desenvolvimento humano é quando a criança começa a ter autonomia de movimentos, do sentar ao engatinhar, do ficar em pé ao aprender a andar, do escalar, há crianças alpinistas, ao correr, há crianças maratonistas, nunca param de correr. Que processo lindo! Quanta torcida e que alegria! Já que aprendemos a andar, a correr, a subir e a descer, agora a vida se faz caminho. Ou seja, nossa vida é um caminho. E caminhamos, e caminhamos, e caminhamos. Alguns vão caminhar para sobreviver, ou apenas conseguem sobreviver em sua caminhada. Eu e você caminhamos até aqui. E sempre chega o momento em que somos obrigados ou constrangidos a refletir sobre o nosso caminho e o nosso caminhar. Nossas dores e frustrações nos revelam que danos aconteceram. Partes de nós racharam, que perdemos ou não recebemos o amor e a proteção que precisávamos. Negar ou disfarçar e fazer de conta que não foi assim não é uma boa escolha. Os poetas cantores fizeram diferente. Ao escrever o Salmo, eles perguntaram: por que você está abatida, ó minha alma? Traduzindo para os nossos dias, seria:
puxa uma cadeira para a sua alma e diz: senta aqui, vamos conversar. É isso que o programa Celebrando a Recuperação lhe propõe nessa etapa. Fazer o inventário dos fatos, dos acontecimentos, das situações, das pessoas, dos medos, das feridas, dos traumas e danos que estão registrados nos seus arquivos emocionais. Identificar e saber é preciso. Negar não é preciso. Aceitar é uma condição para usufruir da cura. E nisto há promessa. Identificar e saber. J.D. Vance escreveu um livro contando sobre sua história como um legítimo caipira do centro-oeste americano, onde ser pobre virou uma tradição familiar no chamado Cinturão da Ferrugem, por conta das muitas indústrias de aço que fecharam na região. Aquele lugar tornou-se um núcleo de miséria, onde não ter dinheiro suficiente para viver é a realidade da maioria, onde as pessoas reagem da pior maneira possível às circunstâncias adversas. Ali, descobriu que a experiência pode ser um professor bem difícil e que dói aprender a sobreviver. Diz ele, as verdades mais duras são aquelas que precisamos contar sobre nós mesmos. Dizer as duras verdades do que vivemos e sofremos não é algo fácil. Há um custo, mas precisamos olhar as feridas emocionais que carregamos. Os dias apavorantes, os dias de guerra silenciosa, não declarada, ou as guerras declaradas, onde não se diferenciava o inimigo, porque ele era de casa, onde as palavras eram usadas como armas, coisas simples viravam estopins de explosões emocionais. Brigas constantes criavam uma instabilidade sem fim. Pessoas que deveriam cuidar e proteger foram as que machucaram. Uma realidade de comportamentos verdadeiramente irracionais. Nesse contexto, vale perguntar: que herança emocional você recebeu na sua família? Saiba que os traumas da infância trouxeram consequências para a sua vida emocional adulta. Fazer a narrativa da sua história para identificar os eventos, os fatos e as realidades, assim como fazer contato com memórias de dores emocionais, mesmo que não seja confortável, é parte imprescindível do processo. Mas lhe garanto, é muito pior ficar aprisionado e condicionado por dores, frustrações e medos do que já é passado. Mesmo que você não queira entrar no pântano das emoções negativas, isto se faz necessário. É um deserto que precisa ser atravessado. Não há um monstro no seu armário. E se há, ele precisa ser enfrentado. Negar é fugir, é ficar refém, é ficar aprisionado ao medo.
Daí, afirmar a necessidade de reconhecer e aceitar. Alguém já escreveu: os pais sempre danificam seus filhos. De um jeito ou de outro, isso acontece. Aprendemos com eles a ficar com raiva, a não gostar do que somos, ter baixa autoestima, a nos desprestigiar, a fugir de assumir a responsabilidade, a ter medo, a ser inseguros, a ser ansiosos. Os neurocientistas afirmam que os maiores danos emocionais e os que mais permanecem são os que acontecem até os 8 anos de idade. Isso porque o nosso córtex ainda não se fechou, estando aberto para o registro de emoções, algumas vezes emoções desmedidas. Desde o ventre materno, reagimos quando alguma coisa nos afeta. O bebê sorri, dá chutes, se mexe. A primeira manifestação de que está tudo bem com o bebê que acabou de nascer é o choro. É a primeira coisa que fazemos ao nascer é chorar. E choramos porque a dor do oxigênio entra nos pulmões. É um choro de vida. Daí em diante temos uma história de choros. O bebê chora quando está com fome, com a fralda incomodando, desconfortável, quando se sente sozinho, quando está com dor, com cólica. Chora para ter as suas necessidades atendidas. Na vida adulta, também sentimos incômodos quando uma necessidade não é atendida. Fome, ou quando há dor em algum lugar, quando sentimos cólicas, em especial as meninas sentem mais cólicas. Segundo Abraham Maslow, quando nossas necessidades fisiológicas são atendidas, imediatamente as outras, como segurança, pertencimento, aceitação, afeto, estima, também solicitam ser atendidas. O bebê chora em protesto, pedindo para ser atendido. Alguns até parecem cantores de ópera, têm um fôlego inacreditável. Quando adultos, choramos no chuveiro, no travesseiro, sozinhos ou com quem confiamos. Você precisa ampliar o entendimento sobre o que lhe faltou, ou seja, as faltas que o marcaram. A falta marca e condiciona. A falta que gera dor e protestamos adoecendo, não funcionando direito, não dando certo, procrastinando, não conseguindo permanecer no emprego, não conseguindo ficar nos relacionamentos. Há vidas que são conduzidas por suas faltas. Daí alguns colocarem para dentro coisas para tentar suprir as faltas. Comida demais, álcool demais, trabalho demais, religiosidade demais, perfeição, arrumação e limpeza demais. Há outros demais. Os excessos sempre denunciam as faltas. Se não reconhecemos, não tomamos providência.
Se há goteiras na sua casa e você acha que está tudo bem, que não é tão ruim assim, vai continuar a chover dentro da sua casa, os móveis serão danificados, os objetos serão danificados e vai ter mofo na sua casa. Se você percebe que os freios do carro estão danificados, estão fazendo barulho, você precisa tomar uma providência, porque senão você poderá machucar pessoas que você ama ou inocentes. Opa, você reconhece? Então é hora de consertar o que se quebrou ou diminuir os seus danos. Gosto do que propõe o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 3, na parte B. Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um avalie a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu, ou, eu diria, está lhe dando. Pensar com humildade, pensar com gentileza sobre você mesmo. Na maioria das vezes, somos o nosso maior e pior crítico. Estamos sempre nos julgando e nos condenando. Quero lhe dizer uma coisa. Desça da cadeira de juiz. Esse lugar já tem dono. Quem muito se julga, torna-se um julgador e julga tudo e todos. Seja generoso com você. Quem sabe, você poderá ser generoso com o outro. Você não precisa carregar as inabilidades do passado. Você já cresceu. Agora é usar o que aprendeu. Não precisa manter os padrões destrutivos e negativos. Liberte-se deles. Eles pesam muito. Alivie a sua mochila. Sua caminhada será mais leve. Agora, você pode ser tão desgraçado quanto escolher, segundo Charles Kingsley. É você quem decide. É você quem escolhe. O que podemos ou não fazer está diretamente ligado às nossas crenças sobre nós mesmos. Isso é o Tony Robbins. Você pode aprender com seu passado e dar os necessários passos para fazer novas escolhas diante de novas situações. Deixe-me contar uma história com a minha versão. Um jovem pastor assumiu uma igreja numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Ele chegou ali empolgado, ele tinha feito um excelente trabalho na igreja anterior, que crescera muito. Agora ele estava indo para uma igreja maior, com mais possibilidades. Ele estava muito empolgado. Depois de uma reunião com os líderes da igreja, 2 líderes convidaram o pastor para fazer uma pescaria. Eles disseram: pastor, aqui há um lago tal, próximo aqui à nossa cidade, é um grande lago, vai haver aí o feriado e nós queremos convidá-lo para passar boa parte do dia conosco pescando. O pastor, querendo interagir com os novos líderes, achando que seria uma boa oportunidade, topou. E logo pela manhã, bem cedo, eles passaram na sua casa e o levaram para o lago. À margem, à beira do lago, eles deixaram as coisas numa pequena barraca, colocaram o barco na água e foram a um determinado ponto do lago para pescar.
Ficaram ali pescando algumas horas. De repente, um deles levantou-se no barco e disse: Vou até a margem buscar mais água. Levantou-se, tirou o pé do barco e saiu caminhando como quem anda sobre as águas. O pastor ficou estupefato. Ficou olhando o homem ir e voltar para o barco. Ele começou a regozijar-se no seu coração. Ele começou a se alegrar, disse: Meu Deus, eu vim para um lugar com homens santos, homens engajados e comprometidos com a fé. Olha só que milagre! Ele andou sobre as águas. Vários minutos depois, o outro homem levanta-se e diz: Preciso ir à margem buscar mais iscas. Levantou-se, tirou o pé do barco, pisou na água e foi caminhando como quem anda sobre as águas até a margem. Voltou pisando sobre as águas até o barco. O pastor não aguentou, começou a glorificar a Deus, começou a dar glórias a Deus pelos milagres que ele estava, pelos milagres que ele estava ali contemplando, etc, etc. Deixou passar alguns minutos, levantou-se no barco e disse para os dois: Preciso ir à margem. Tirou o pé do barco, pisou na água e afundou para o fundo do lago. Um homem olhou para o outro e disse: Acho que precisamos ensinar ao pastor o caminho das pedras. Há sempre um caminho das pedras. Às vezes, ele não é visível, mas, por certo, ele nos leva aonde precisamos chegar. Há um novo caminho para quem se faz uma nova criação. Se você está em Cristo, está no caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho. Os primeiros cristãos eram identificados como os do caminho. Estar no caminho, todo dia, cada dia, mesmo que ele seja desafiador e difícil. Só há um fato importante. Ele prometeu que estaria com você. Deixe Deus transformar a sua mente e você mudará a sua maneira de pensar sobre o que você é. Me diga o que você pensa sobre você, no que você presta atenção em você, e eu lhe direi quem você é. Lhe desejo uma boa caminhada.